os caminhos de Deus. E veja que muitas das vezes pessoas que cultivam essa pseudo-fé no seu coração estão cultivando mais uma espécie de fideísmo do que fé verdadeira no seu coração. E veja que com essa linguagem que João nos apresenta aqui, ele fala tanto aos judeus como também aos gentios. Ele usa recursos linguísticos aqui. E veja, na época do segundo templo, ou seja, a época em que foi reconstruído o templo de Salomão, e aqui nós estamos tratando da iminência do ministério de Cristo. Veja que os judeus dessa época eram muito apegados à sua tradição, eram muito apegados à sua genealogia, muito apegados à sua religiosidade, muito apegados à sua cultura. E não diferentemente, os gentios também, que eram apegados certamente à sua cultura, à sua história, à sua tradição, mas eram apegados também a filosofias, a sofismas e principalmente ao hedonismo de seus corações, ou seja, a autossatisfação em si mesmo. E perceba que esse Cristo que nos é apresentado aqui, o Verbo de Deus, a causa de todas as coisas, para o judeu é blasfêmia. Cristo declarava como grande eu sou. Para o gentil é loucura, porque o gentil que pensava na razão de todas as coisas do universo não conseguia conceber como o Logos eterno, a razão de todas as coisas, teria sido carne. Seria, na percepção deles, um Deus pequeno, porque veio em carne entre nós. Mas, meus irmãos, o que é loucura para o judeu, e o que é blasfêmia para o judeu e loucura para o gentil, é fundamento da nossa fé. Porque você e eu vamos servir a Deus, que é apático da sua própria criação. Você e eu servimos a Deus, que na plenitude dos tempos se fez carne e habitou entre nós para nos salvar e redimir toda a criação. Perceba que nós servimos a um Deus que é maior do que a própria percepção de religiosidade, do que é bem e do que é mal. Cristo Jesus é a palavra de Deus cultivada que dá vida ao nosso coração. Versículo 3 vai nos dizer: nele, versículo 3 vai dizer: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, resumindo a teologia de João está explicando para a gente o que é aqui. Deus Pai é o orquestrador de toda a criação. Cristo Jesus é o seu verbo agente que chama todas as coisas da existência. Pela palavra de Cristo, os céus foram feitos. E é essa mesma ideia que nós conseguimos entender textos do Antigo Testamento que falam acerca da palavra de Deus, criador de todas as coisas. Por exemplo, se você for passar o capítulo 3, versículo 6, nós vamos ler: pois pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E perceba que, se tudo que existe, antes de nascer, ele existiu em primeiro lugar, primeiro foi projetado e nascido por Deus, da mesma forma somos nós. Eu não quero falar isso de forma coach, como muitos dizem aí, somente para aliviar o coração ou para fazer o ego enaltecer. Mas a essência é que, a partir do momento que Deus decide nos criar, nós somos criados por louvor da glória de Deus. E a criação do homem sem Deus, o que ela é? Um pedaço de carne fadado ao pecado. É um pedaço de carne fadado à morte. É um pedaço de carne fadado à condenação. Mas veja, quando nós caminhamos com Deus, os propósitos mais altaneiros de Deus para as nossas vidas são revelados ao longo da caminhada. E nós passamos a sermos dotados de dons, de talentos, de aptidões para servirmos e louvarmos a Deus, a ponto de que a nossa vida por inteiro é entregue para louvar e glorificar a Deus. Versículo 4 e 5, vamos dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Em João capítulo 5 e no capítulo 6, nós somos apresentados a discursos de Jesus, mostrando ser como o próprio Pai. Portanto, como temos visto até aqui, se Jesus é como o Pai, nele há a capacidade de criar e de gerar vida, de criar tudo a partir do nada. Mas veja que, ao longo do século XVIII, XIX, XX, agora do século XXI, neoteologias, neointerpretações da palavra de Deus, novas interpretações,
novas ideologias acerca do indivíduo passaram a distorcer a essência de quem o ser humano é. Passaram a distorcer o que o ser humano deve sentir, o que o ser humano deve fazer para louvar e glorificar a Deus. Passando a gerar no coração do ser humano uma percepção de autossatisfação em si mesmo. Balela, mentira de Satanás. O ser humano não encontra satisfação em si fora de Deus. Billy Graham certamente dizia que no centro do coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E perceba que com isso nós entendemos e passamos a ver aqui que o ser humano, distante de Deus, que é o seu Criador, que foi criado para louvar a Deus e para ter comunhão com Deus, distante de Deus, não encontra essa perfeição de comunhão. Aliás, se o texto nos apresenta a vida em Cristo como sendo uma luz que passa a ser introjetada, entronizada no nosso coração, isso está revelando que essa luz não é uma iluminação somente para aqui agora, não é como só ver uma lâmpada, não. É uma luz que revela algo especial para depois ir para além, que ilumina a nossa vida aqui, mas que nos leva à eternidade com Deus nos céus. Lembra Gênesis? No princípio havia o quê? Gênesis capítulo 1. Trevas sobre a face do abismo. E aqui em João, capítulo 1, as trevas estão no coração, na vontade, nos desejos, nas emoções e nos propósitos do homem. Mas, meus irmãos, a verdade é que quando nós passamos a caminhar com Deus, esse brilho, essa luz passa a iluminar a nossa vida a tal ponto que nós não desejamos mais ter comunhão com as trevas. O próprio Cristo declara em João capítulo 8, versículo 12 o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Essa é a lindeza da luz de Cristo para as nossas vidas. Versículos 6, 7 e 8, vamos dizer assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O que acontece? Os três evangelhos sinóticos, ou seja, sinóticos aqui em essência significa que narram, que falam uma história parecida. Mateus, Marcos e Lucas narram eventos similares do que foi o ministério de Jesus. João se destaca por declarar a divindade plena de Jesus. Não que os outros não declaram, mas esse é o foco especial do Evangelho segundo João. Mas perceba que João, ao mencionar João Batista, passa a ser fiel aos escritos até dos próprios apóstolos e discípulos de Jesus. No caso, apóstolos seriam Mateus e outros discípulos, Lucas e Marcos e Lucas, que escreveram também acerca de Jesus. Então perceba, João está sendo fiel aos próprios escritos que construíram a tradição da nossa fé cristã. E veja, meus irmãos, que mais do que para ser fiel aqui aos ensinos dos outros, João está de fato mostrando para a gente que, em essência, João Batista foi só uma testemunha. Apesar de ter sido o maior profeta nascido entre mulher. Mas o que ele foi? Testemunha. Simples. E veja que ali no berço da era cristã, no primeiro século, tinham alguns grupos que ainda acreditavam que João Batista era o Messias. E João, destacando que João Batista era apenas uma testemunha, ele descarta essa percepção, descarta essa ideia. E aqui, voltando para aplicações ao nosso coração, nós vemos que o texto está falando sobre testemunho. E ao longo do Antigo e Novo Testamento, nós vemos uma ênfase importante no testemunho pessoal de fé. E veja, homens, mulheres de Deus, deram as suas vidas em prol do testemunho acerca do seu Deus, não negando o seu nome. Isso nos faz refletir acerca do nosso testemunho pessoal. Como nós temos testemunhado acerca de Deus nos nossos ambientes? Será que nós temos sido verdadeiramente luz que emana, a luz que está dentro de você? Será que temos mais nos amoldado às trevas, aos padrões seculares? Ou o Cristo que habita em nós tem invadido os nossos ambientes? Veja, meus irmãos, para testemunhar de Cristo, para levar essa luz, nós não precisamos ser crentes chatos.
Crentes que arrotam Santa Rã, ninguém sabe que é de Santa Rã. A gente não precisa disso. Deus vai dar a oportunidade de falar no momento certo. Mas antes dele dar a oportunidade de falar, no nosso ambiente nós vamos testemunhar com as nossas vidas, com as nossas ações, acerca do Cristo que vive em nós. E quando Deus der a oportunidade, aí a gente entra no Evangelho. Aí a gente entra na palavra de Deus. Aí a gente entra testemunhando sobre o que Cristo tem feito na nossa vida e na vida da nossa igreja. Porque de fato somos chamados para a salvação individualmente, mas ao mesmo tempo somos chamados para viver em coletivo, juntos em unidade, como um só corpo, uma só igreja do Senhor Jesus. E perceba que uma igreja saudável biblicamente, uma igreja saudável do Senhor Jesus, ela chama a atenção do mundo. Porque ali naquela igreja se encontra uma família que muitos não têm no mundo. E passam a desejar fazer parte dessa mesma comunhão com os santos. Portanto, nós devemos entronizar isso no nosso coração, a importância do testemunho. Versículo 9 e 10 vai nos dizer: ali, e aqui falando de Cristo agora João, estava a luz verdadeira, que alumia, como na sua tradução, ilumina a todo homem que vem ao mundo. Percebe agora? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Irmão, Justino Mártir, segundo século, falou acerca do que teria sido base da filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e dos estoicos. E aqui os estoicos seriam um grupo formado por Zenão Cíncio, em que esse grupo acreditava que a apatia era uma forma de se alcançar virtudes, de se alcançar controle sobre todas as coisas, sobre todas as adversidades da vida. E assim eles conseguiriam 4 virtudes básicas: a temperança, a sabedoria, a paciência e o autocontrole, o domínio próprio. Justino, ao falar desses homens de missão, menciona que, de alguma maneira, todos esses homens foram guiados ao conhecimento de Deus pelo Cristo pré-existente. Mas como? Porque eles ouviram falar do Deus de Israel e creram nele, e foram levados dele, porque ouviram falar do próprio Cristo e creram em Cristo? Não. Porque Sócrates aqui em si vive cerca de 5 séculos antes de Cristo. Mas como então que eles foram guiados pelo Cristo pré-existente? Salmos é enfático em nos declarar que a natureza proclama a glória de Deus. Romanos capítulo 1 e 2 nos fala que Deus tem incutido em nós um senso de moral no ser humano. O ser humano, mesmo distante de Deus, sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque Deus colocou isso no coração do ser humano. Romanos capítulo 1 também fala que a natureza revela a grandeza da glória de Deus. Portanto, o ser humano, o homem, ao observar que a complexitude da vida, o ser humano, ao ver esses diversos fatores tão íntimos para que nós estejamos aqui, pensa, há uma razão para tudo isso. E essa razão, segundo esses homens aqui, foi definida como um logos, uma razão de todas as coisas. Quem é essa razão para mim e você? É Cristo Jesus. E o que nós precisamos assimilar disso novamente é o fato de que a razão de todas as coisas, na plenitude dos tempos, nasceu, viveu entre nós, se sacrificou, sendo meu, seu Redentor. Esse é o nosso Cristo, a razão de todas as coisas, meus irmãos, que veio para iluminar o mundo. E aqui nós somos já apresentados ao fato de que o ser humano, de alguma maneira, ele vai chegar ao conhecimento de Deus, ele vai conhecer a Deus. E principalmente nos dias de hoje, com a atalaia do Senhor Jesus, a igreja de Deus vive, pregando o Evangelho aos 4 cantos da terra, no último dia ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa dizer que não ouviu falar da palavra de Deus, do lado do Senhor Jesus. Mas a essência que nós vemos aqui, desses em que viram o Cristo, ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu, o João está dizendo para a gente aqui, é que basicamente, muitas pessoas irão chegar ao conhecimento de Deus, mas não irão andar com Deus. E sabe o que é isso em essência? É deliberadamente escolher caminhar a passos largos rumo ao inferno e caminhar a passos curtos na presença de Deus. É deliberadamente a pessoa escolher
oprome para si, caminhando rumo ao inferno. Essa luz que veio ao mundo é uma luz que, quando é entronizada no nosso coração, nós passamos a reconhecer a nossa necessidade de estar junto de Deus. Versículo 11 vai dizer: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Meus queridos, é muito perigoso ter uma espécie de fé, entre aspas, que vive buscando, clamando por sinais miraculosos e sobrenaturais da parte de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma linha muito tênue entre alguém que está passando uma dificuldade momentânea e aquela situação só pode ser resolvida pela intervenção milagrosa de Deus. E esse tipo de situação, a bem da verdade, nós vamos passar 1, 2, 3, no mínimo isso aí na vida. É difícil demais passar por esse tipo de situação. Mas tem pessoas que vivem uma espécie de misticismo da fé, buscando apenas sentido, buscando apenas sinais, buscando apenas maravilhas. E isso demonstra que no seu coração não há fé. Isso demonstra que no seu coração não há incredulidade para Deus. E veja que os judeus, na época aqui do segundo templo, quando Jesus veio, o que eles queriam na verdade, era um Cristo que fizesse cair chuva e pedra do céu, matar os romanos e libertar eles do Império Romano e fazer eles escravizar o mundo todo. Era isso que eles queriam. Mas eles não tinham entronizado no coração o fato de que o Messias profetizado seria um Messias que viria para restaurar e para edificar não só Israel, mas toda a humanidade. Um Cristo que viria unir todos os povos e fazer desse balaio de gato que virou um mundo depois que caímos em pecados, se espalhando por aí, um povo só, com o louvor da glória de Deus. Eles não entenderam isso, meus irmãos, e queriam um Cristo, um Messias que viesse para destruir e exaltar eles, apenas isso. E veja que João está apontando aqui não só a incredulidade do coração dos seus contemporâneos, ele está apontando a incredulidade dos seus antepassados também. Mas, meus irmãos, se até no Israel antigo Deus preservou um remanescente fiel para louvá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para viver de todo o coração, nos dias de hoje existe também um remanescente de Deus. Nós, a igreja de Cristo, existe um remanescente dentro dela que ama Deus de todo o seu coração, que quer servi-lo, adorá-lo com toda a inteireza do seu ser. Por isso, o versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-nos o direito, ou na sua tradição, o poder de serem feitos, ou na sua tradição, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmão, que privilégio! Que privilégio nós temos! E muitas vezes nós banalizamos esse privilégio. Muitas vezes nós deixamos de lado esse privilégio tão diferenciado, singular que nós temos em nossas vidas. Ser nascido de Deus não depende de quem quer, não depende de quem corre atrás, depende da vontade do próprio Deus, que nós vamos ver já no versículo 13. E perceba então que ser nascido de Deus nos faz sermos participantes da família de Deus, coerdeiros com Cristo Jesus, crendo e recebendo como Senhor das nossas vidas, ou seja, o Kyrios aqui, o Senhor sobre tudo das nossas vidas, o próprio Jesus. E quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não recebemos apenas palavras vazias, não recebemos apenas palavras de um pastor, de um evangelista, de um pregador, de um missionário, num momento ali de, como é que chama? Ele chama o pessoal para frente, apelo. Não recebemos palavras vazias apenas de um apelo. Você está sendo oficialmente, quando recebe verdadeiramente no seu coração, inserido na família de Deus. Você está sendo inserido naquele que é o eixo da criação, naquele que é o eixo da salvação, que é o autor da vida e que é o criador do mundo. É por isso que quando somos inseridos verdadeiramente em Cristo Jesus, a nossa fé passa a ser inabalável, rocha. Mas porque a gente é rocha, porque a gente é bambamã, porque a gente é inabalável? Não. Porque Cristo passa a cultivar o caráter dele no nosso coração. E inabalável, a tua essência, não significa que diante das dificuldades você não possa senti-las, você não possa se condoer pela dor do outro, ou sentir a tristeza e a dor do seu sofrimento.
O livro de Jó está aí para isso, para nos falar que nós também podemos sentir dor, que nós sofremos, mas existe uma espécie de sofrimento santo. É um sofrimento que, a despeito da saúde, a despeito do recurso financeiro, a despeito do relacionamento, não esmorece na fé com Deus. Não crê que é um Deus verdadeiro, e não crê que, ainda que eu não saiba, tem Deus que está me lapidando, independentemente da situação que eu estou passando agora. É por isso, meus irmãos, que nasce de Deus, é entronizado na família de Deus, e passa a provar, mesmo que nas dificuldades, do que é o amor, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Versículo 13 vai falar: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Percebe? Olha o que João está relatando aqui para a gente. Nascer de Deus não depende de quem corre atrás. Não depende das nossas forças, não depende das nossas obras, não depende do quanto o Johnny pode tocar bem a bateria, não depende de quanto o Pedro pode tocar bem a guitarra, não depende de quanto o pastor Rafael lá na pipa pode pregar bem. Meu irmão, nascer de Deus é algo que o próprio Deus incute no nosso coração. E é por isso que nós, como povo de Deus, temos o prazer de estarmos aqui, Pedro, Jonathan, com os seus instrumentos tocando, louvando a Deus, o que Deus deu para eles. E da mesma forma, nós, os nossos serviços e ministérios eclesiásticos dentro da igreja. Porque Deus passou a implantar no nosso coração o desejo de viver a fé genuína. Nunca dependeu de ser nascido de Abraão, nunca dependeu de ser nascido da linhagem de Davi, nunca dependeu de ser nascido em berço cristão. Não, irmão. Depende da simples e sobrenatural fé. E é sobrenatural porque não vem de nós, é dom de Deus. Versão 22. Veja, meus irmãos, se somos participantes da família de Deus, nós passamos a ser mutantes, transmutados de dentro para fora. E aqui a essência com transmutação é o Cristo que vive em nós. Faz com que o Micário antigo, o Micário exterior antigamente, reflita no seu exterior o Cristo que vive nele. Da mesma forma cada um de nós, meus irmãos. Porque aquele Cristo que vive em nós passa a cultivar o caráter dele no nosso coração e nós passamos a refletir isso ao mundo. Não é parecer cristão, mas é de fato ter Cristo introjetado no coração a tal ponto que Cristo passa a se refletir nas nossas ações. É por isso que é incoerente, é impossível um verdadeiro cristão não amar a Deus. É por isso que é impossível um verdadeiro cristão não amar a comunhão com os santos. É por isso que é impossível um verdadeiro cristão não desejar, a despeito das dificuldades e das situações momentâneas da vida, ter comunhão e um momento devocional com Deus. É por isso que é impossível um cristão não desejar, novamente, a despeito das circunstâncias momentâneas, orar a Deus. É por isso que é impossível um cristão não desejar, a despeito das suas tentações e das suas fraquezas, uma vida de santidade com Deus. Porque quando somos inseridos nessa família, percebe quem passa para dentro da gente? O próprio Jesus. Enfim, versículo 14 vai nos dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que beleza, meus irmãos. João, além do Evangelho segundo João, escreveu outras 3 epístolas apostólicas, 1º, 2º e 3 João. Nessas 3 epístolas, há uma espécie de combate a uma heresia que estava nascendo ali no primeiro século do cristianismo, o docetismo. O docetismo era uma heresia que enfatizava a divindade espiritual de Jesus, mas negava a divindade corpórea de Jesus. Meus irmãos, talvez nenhum outro versículo da Bíblia seja tão enfático em resumir para a gente o que foi a encarnação. Talvez nenhum outro versículo da Bíblia seja tão enfático em nos dizer o que é uma verdadeira cristologia, ou seja, o estudo acerca da pessoa de Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós,
E nós vimos a sua glória. E glória como a do unigênito do Pai, em essência vimos a glória dele, que é igual à glória do próprio Pai que está no céu. Irmão, qualquer tipo de doutrina, qualquer heresia, qualquer falso ensinamento que quebre a concretude dessa nossa doutrina cristã, quebra o elo que conecta a nossa finitude e insignificância humana com o eterno do céu. Porque Cristo Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Está lá, eu converso muito pouco. E existem algumas denominações, não vou falar denominações, que sutilmente distorcem essa doutrina tão essencial. Tem uma aqui, que vocês sabem aqui, que já fizeram um estudo aí sobre algumas igrejas, vamos lembrar aqui de cara. Tem uma denominação que prega que Cristo é um Deus menor do que o próprio Pai. Outra prega que Cristo é um arcanjo, que Cristo seria o próprio Miguel. Percebem que nós estamos aqui anulando a divindade plena de Jesus Cristo, colocando Cristo a Cristo como ser serviente e não como o próprio Deus. Aliás, esse versículo aqui, o versículo 14 de João, é o que serviu de base para nós definirmos tudo isso ao longo de mais de 2 anos de igreja. Lá no Credo de Nicéia, em 325, e no Credo de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. De fato, meus irmãos, o que nós estamos sendo apresentados aqui por João é o fato de que Deus tanto nos amou, a ponto de que na cruz do Calvário, aquela luz resplandeceu sobre a humanidade, resplandeceu sobre a mim e sobre a sua vida, para que nós fôssemos alcançados por essa luz, transformados por essa luz, servientes dessa luz como um candelabro, como um candeeiro, na verdade, que é uma espécie de lamparina, onde essa luz que entra no nosso coração passa a ser externalizada mundo fora. A luz é sua? Não. A luz é da vela que está queimando aqui dentro da lamparina, mas você e eu somos refletores dessa luz. Caminhando para o final, por isso, que para nós, meros mortais, a grandeza de Deus não é refletida somente nos fundamentos incomunicáveis, ou seja, no seu eterno poder, na sua onisciência, na sua perfeita santidade, que é inconcível a nós. Mas está também o fato de que, como dito, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, dando a sua vida por mim e por você, para que hoje você e eu pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus, enchidos pelo Espírito Santo, para levarmos a luz de Cristo para o mundo. Amém? Amém. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai Santo, em tua presença te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos movido a estarmos aqui louvando, cultuando ao Senhor com todo o nosso coração. Que esse sentimento, Senhor, de servir com toda a interesse do nosso ser não se perca, que nós possamos crescer cada dia mais na presença do Senhor, Pai. Que a luz de Cristo brilhe sobre as nossas vidas e que nós amemos, Pai, dia após dia, estar diante da tua luz, não tendo mais desejo de compactuar com as trevas, mas amando a luz do teu Filho Jesus, que nos salvou. No mais, Pai, abençoa a nossa semana e nos leve em paz para os nossos lares ainda hoje. É o que te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.